Todos os planetas podem estar retrógrados no céu, mas tem um que sempre vai levar a culpa de tudo que acontece. Qual será que eu tô falando? Meu nome é Roxana Borchers, eu sou astróloga e a gente vai entender um pouco sobre esse movimento do Mercúrio retrógrado. Mercúrio, ele é um planeta que rege temas que são muito tangíveis e que realmente está intrínseco no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Primeiro porque ele cuida do nosso raciocínio lógico, ele cuida da nossa expressão, ele cuida dos nossos pensamentos, ele cuida dos trânsitos de informações. Então, quando a gente pensa só nessas coisas, né, quanto disso está inserido a todo instante no nosso dia a dia, né? Então, a forma como a gente está pensando, com clareza ou não, se a gente está conseguindo se expressar muito bem, quando a gente está captando alguma informação, se o nosso entendimento está correto e por onde essas informações transitam, né? Por isso que a tecnologia também entra muito em pauta, porque a tecnologia é de fato um grande pano de fundo aí quando a gente fala de comunicação, né? Hoje a grande maioria, boa parte da nossa comunicação acontece através da tecnologia, seja por trocas de mensagens, seja por vídeos, né? A forma como a gente consome informação é muito online, a forma como a gente trabalha é muito online também. Então, abraça muita coisa, né? Então, a chance da gente sentir os impactos de um Mercúrio retrógrado aumenta exponencialmente comparado com os demais planetas que atuam em sentimentos, em temáticas um pouco mais específicas, né, que às vezes pode estar mais em pauta ou não na vida da pessoa. Alguns planetas que são os mais distantes, né, no sistema solar já tem um impacto um pouco mais coletivo, inclusive. Agora, Mercúrio, né, de fato, ele é um planeta que, quando entra em retrogradação, rende muito, né? Rende muita história, rende muita confusão, rende muita piada, muito meme, mas, obviamente, que ele também rende muito aprendizado. E eu acho que esse é o olhar que cabe estimular aqui, porque ele não fica retrógrado só com o objetivo de trazer confusão nas nossas vidas, obviamente. Então, eu acho que minimamente o nosso papel é entender, né, o que ele está provocando para nós, né, e o que é possível de extrair ali, né, de possibilidades e de vantagem. Afinal, ele fica retrógrado de 3 a 4 vezes no ano, né, e dura ali, né, aproximadamente pouco mais de 20 dias, então é bastante coisa. Então, o que acontece? Quando o planeta Mercúrio ele fica retrógrado, ele vai, de novo, e eu vou sempre recapitular, né, nos convidar a uma revisão, reflexão e repensar muita coisa, que é já o primeiro convite de qualquer movimento retrógrado no céu, né? Então, sempre façam essa associação do de retrógrado com revisar, refletir, repensar, né? Tudo que a gente vem falando aqui de todos os planetas retrógrados, ele tem esse papel. Mas quando a gente entra dentro, né, das temáticas de Mercúrio, isso é muito importante que seja levado realmente bem a sério, porque é quase que não temos muita escolha. Existe sempre uma sensação nessa época desse período de Mercúrio retrógrado que as coisas de fato não fluem muito bem. Não é muito difícil que isso aconteça, porque primeiro estamos falando da parte de comunicação, né? Então as comunicações elas ficam realmente mais truncadas, né? Existe às vezes uma falsa sensação de compreensão do outro, de que o outro te entendeu e que depois você vai perceber de forma prática adiante que não, ninguém tinha se entendido muito bem. Então é um período que já, né, para início de conversa demanda de nós um pouco mais de paciência. Quando a gente traz para a luz da consciência, isso já nos ajuda muito, né? A gente passar por períodos de Mercúrio retrógrado sem saber que estamos nesse período tende a deixar as coisas muito mais difíceis, né? Então, se manter informado de quando vai ser esses períodos é muito importante, né? Saber quando vai acontecer durante o ano, acompanhar em quais signos vai acontecer.
Então, assim, quando você acompanhar Mercúrio retrógrado, veja em que signo vai ser. Veja este signo dentro do seu mapa astral natal, que casa ele rege. Então, quais assuntos principalmente vão ser colocados ali em revisão e reflexão? Isso vai te trazer muito mais oportunidade de perceber o que os movimentos ao seu entorno tá querendo te convidar. E também não entrar num movimento muito de resistência, né? Porque a proposta é justamente que você pare um pouco e reflita, né? A gente está falando de tudo que se trata de comunicação, reflexão, né? Nosso fluxo de pensamentos, tudo isso hoje em dia já é muito acelerado. A gente já vive num contexto em que esta parte especificamente é extremamente acelerada, né? A gente tem uma ânsia de responder muito rápido, uma ânsia de ter retornos, uma ânsia de, né? E muitas vezes a gente não para muito para pensar. Então, Mercúrio retrógrado, especificamente, eu acho que ele é um que a gente não pode negligenciar esse convite do parar um pouco e reflita. Uma primeira dica que eu trago é um momento muito mais de ouvir do que falar, com toda certeza. Se colocar muito mais num lugar de observador, de receber um pouco mais, né, colocar mais uma escuta ativa. O que vale o seu empenho é sempre uma validação de entendimento, porque isso já reduz bastante as possibilidades de confusão, né? Então, é um período em que, por mais claro que as coisas pareçam, por mais óbvio que tudo pareça, valide a informação. Valide, deixa, né, de alguma forma formalizado tudo que for importante para ter uma certeza, né, do que foi dialogado e acordado ali. Por isso que é um período em que não se recomenda, né, que se faça assinatura de contratos, por exemplo, porque contrato e qualquer documento é um dos canais de troca de informação, né? E às vezes o que está ali descrito não é exatamente a melhor forma que deveria ser acordado. E às vezes você também, em meio a um período de Mercúrio retrógrado, está um pouco mais distraído, passa despercebido alguma informação importante, ou às vezes é um momento em que justamente se você se propôs, né, se colocasse nesse lugar que é a proposta de repensar e revisar, muitas vezes aquilo que você ia fechar como acordo não faz mais sentido, entende? Por isso também que é um período que não é indicado para conversas importantes. Então, ainda que você não vá assinar nenhum contrato, não vai fechar nenhum acordo importante, às vezes a gente tá numa ânsia de querer ter algumas conversas importantes, por exemplo, dentro de um relacionamento, ou às vezes dentro do ambiente de trabalho, também não é o melhor momento, porque pensa, todos estão sendo afetados neste lugar, todos estão já com uma dificuldade, digamos, maior de entendimento, de passagem de informação, já deixa tudo com um percentual ali muito de chances, né, aumentadas de confusão. Então, acho que trazer temas importantes e decisivos para serem dialogados nesse momento, com certeza não é a melhor escolha, né? Até porque é um momento, inclusive, para você reforçar tudo isso dentro de você. Porque depois do período de Mercúrio retrógrado, de duas uma, ou você às vezes vai ter até mudado de ideia sobre as coisas que você queria conversar, ou você vai ficar mais fortalecido para, de fato, fazer, né, esse approach e fazer esse diálogo num período muito melhor pós-Mercúrio retrógrado, né? E aí, quando a gente fala de troca de informações, né? Muitas vezes é um panfleto, uma carta, um painel, né? Tudo isso está comunicando, tudo isso é troca de informação. Então, quando você for fazer alguma coisa, às vezes coisas cotidianas, né? Às vezes você tem algum encontro marcado e agendado, às vezes é algum exame que você deixou marcado, por exemplo, né? Uma consulta. Valide tudo isso, né? Também, porque também são coisinhas que são passíveis de ter confusão. Então, às vezes você está na espera de algo, né? E existe algo para ser anunciado num painel quando for a sua vez, né? Às vezes esse painel também pode falhar. Então, assim, tudo que de alguma forma, né, tá ali, né, cumprindo um papel de fazer uma troca de informação, fica suscetível, né? E quando a gente fala
dessa troca de informações, a gente também fala desse movimento do ir e vir, né? Por isso que dentro disso também inclui pequenos trânsitos, né? Ou seja, os nossos deslocamentos, né? Antigamente, as trocas de informações, elas só aconteciam de forma pessoal, né? Muito antigamente. Então, as pessoas viajavam para passar comunicações, às vezes, de uma cidade para outra, né? E então, para os dias de hoje, a gente ainda inclui esses pequenos trânsitos, né? Esses pequenos movimentos. Então, por isso tem que ter também muita atenção na hora que for, né, estar em meio a trânsito, for fazer pequenas viagens, dentro da temática de viagens, né? É muito importante também que valide bastante, né, as informações, qual que é o portão, qual que é o horário. Por mais que você já saiba, quando você estiver lá, confirma de novo, às vezes pode mudar. Então, assim, período de Mercúrio retrógrado é quase como se trouxesse para nós também uma oportunidade de exercitar a nossa capacidade de nos precaver, né? De sair um pouco desse lugar do, certeza, já sei, e de pensar, né, realmente sobre a imprevisibilidade da vida, né? Porque o Mercúrio retrógrado, ele traz isso muito à tona. O quanto as coisas podem, né, mudar, né? Então, assim, o exercício da paciência e do bom humor se faz extremamente necessário nesse período. Você saber quando esse período vai acontecer já muda muita coisa. Quando a gente não sabe, a chance da gente ficar bem aborrecido e irritado é alta, né? Então, não acho que seja, né, um caminho você evitar fazer coisas nesse período, né? Não vejo desta forma, não é a minha recomendação. Muitas pessoas, inclusive, às vezes até se programam para fazer viagens nesse período, porque, dado que é um momento em que nos coloca muito mais numa oportunidade de revisão e reflexão, às vezes o retirar-se do nosso cotidiano, né, e estar vivenciando uma viagem, ou, né, em algum momento de mais solitude, cai muito bem. É uma questão só de ter ali, né, os seus cuidados, né, e a verdade é que você pode seguir com os seus planos, né, na medida do possível. Se tem algo que você não tem exatamente tanta certeza, você já sabia que você não estava tão seguro para realizar, aí eu acho que realmente não tem porquê você fazer nesse período. Mas tem outras coisas das quais você já carrega uma certeza muito grande, né? E que você se preparou com muitas precauções, né? Tem ali muitas revisões, às vezes pede para mais alguém ler, enfim. Existe algo que, independente de qualquer momento astrológico, é muito soberano, que é o seu sentir, o seu intuir, que se você tem isso de uma forma muito bem fortalecida, né, não há por que você subestimar isso, né? Mas é um período que demanda, sem sombra de dúvidas, muito mais atenção da nossa parte, e eu acho que é um período também de muita oportunidade, né? De muita oportunidade de revisão, primeiro sobre os temas que possivelmente dentro do teu mapa você está sendo convidado, mas também sobre a sua forma de se expressar, sua forma de se comunicar, que é um dos grandes temas aí de Mercúrio retrógrado, e por isso que eu acho que é preciosíssimo nesse período o exercício da escuta. Nós somos muito ensinados a falar, mas não somos muito ensinados a ouvir. E acho que quanto mais a gente se propõe a se abrir, né, nessa escuta, mais oportunidade de insumos a gente vai trazendo para nós, para esse momento de reflexão e revisão, entendendo que sempre depois do período de Mercúrio retrógrado você vai se sentir bem mais fortalecido para tudo que você quiser. E tenha paciência consigo mesmo também, porque a verdade é que para algumas pessoas às vezes o efeito se sente de uma forma muito pessoal, no sentido de sentir que a mente fica um pouco confusa, às vezes fica até com um pouco mais de dificuldade de se expressar, porque justamente não é o momento, talvez, né? Então perceba que é um planeta que dá pra gente explorar N situações do cotidiano, N situações, né? Reuniões marcadas, né? Plataformas online que falham, né? Então, assim, exercitar um pouco o olhar atento nesse período vai te trazer um pouco mais luz sobre realmente o quanto de coisas, né? Esse planeta, ele tem uma responsabilidade, né?
Ele realmente está enraizado demais no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em muitas coisas, né? Então, em linhas gerais, é muito importante ter como dica, né, como principais dicas, né, dentro desse período, revisar muito as informações, se antecipar, né, sair mais cedo para alguns compromissos que você julga importante. Então, se você vai fazer, de repente, uma apresentação, né, leve um plano B, e se algo falhar, né, exercitar essa mente sobre as possibilidades de falhas que pode ter para você estar ali bem precavido, para tentar reduzir um pouco dos impactos, né. Claro, sobre aquilo que é muito importante, sobre aquilo que você realmente não quer que dê errado, mas entender que, mesmo assim, dentro desse período, a gente passa a ter uma oportunidade de exercitar o bom humor, né, de resgatar ali, exercer a nossa criatividade, muitas vezes para resolver algumas situações, né. E entender, né? Entender que para tudo, né? Em meio ao nosso cotidiano, em meio à nossa correria, em meio ao nosso pensamento acelerado, o Mercúrio retrógrado nos dias de hoje eu vejo que cai muito bem. A gente às vezes precisa ter, né? Se a gente não consegue exercitar por conta própria, os astros nos trazem ali, né? Movimentos que nos colocam nesse lugar de desaceleração, quer você queira ou não. Bom, deixa aqui o seu comentário, me fala, Mercúrio retrógrado ele é, né, sempre um planeta que rende muitas histórias, então me conta como que você lida com esse período, como que é essa sua relação, né, com esses períodos de Mercúrio retrógrado que acontece tanto no ano, se você gostou do conteúdo, se de alguma forma isso aqui vai te ajudar nesses períodos, já deixa aqui, né, o seu feedback, inscreva-se no canal da Wimystic, que sempre tem bastante conteúdo, ative o sininho, assim você não perde nenhum dos novos que estão por vir. Até mais!